versículo 10. 16, 10. Paulo, nessa carta, no final dessa carta, ele se despede, ele saúda a todos, ele está saudando aos irmãos da igreja de Roma, e enquanto ele está lembrando de todos, tem alguns que nos chamam a atenção. Como nós falamos aqui sobre Febe, sobre Priscila, sobre Áquila, sobre as mulheres que trabalhavam arduamente. 4 mulheres que trabalhavam arduamente no Senhor. E no versículo 10, ele vai falar de um homem, de um desconhecido, vai saudar Apeles. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúde os que pertencem à casa de Aristóteles. Obrigado, Jesus. Amém. Somos gratos a Ti, privilégio estarmos na Tua casa. Podemos parar um pouco, Senhor, da correria da semana. Podemos estar juntos, Senhor, como igreja, reunidos para louvar, para adorar e obedecer o Teu nome e meditar na Tua palavra, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, venha falar conosco, venha nos abençoar com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua glória, Senhor, com o Teu entendimento. Abre, Senhor Deus, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, e que nós possamos receber a Tua palavra, entender a Tua palavra, criar nas nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo vai saudar Apeles. Esse homem, irmãos, vai aparecer só nesse versículo na Bíblia. Não vai aparecer mais em lugar nenhum na palavra de Deus. Mas é interessante que, apesar de ser desconhecido, ele era alguém aprovado. Ele era aprovado. E eu acredito que Paulo deve ter convivido com esse homem, deve ter estado perto dele, porque ele notou nesse homem uma aprovação em Cristo. Nós vivemos um mundo em que as pessoas estão buscando a aprovação, não é verdade? Nós vivemos em um tempo em que, desde sempre, na verdade, o ser humano ele busca a aprovação. Ele busca a aprovação do outro, ele busca a aprovação de Deus, ele busca a aprovação de quem caminha junto. E quando a gente olha para essa busca de aprovação, às vezes o ser humano consegue a aprovação do outro, mas não tem a aprovação de Deus. Às vezes as pessoas são aprovadas pelo mundo, mas não são aprovadas por Deus. E o interessante na vida desse homem é que Paulo vai falar assim: saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. E não é nem aprovado por Cristo, é aprovado em, é aprovado nele, é aprovado com ele. Como é interessante a gente pensar nessa aprovação e nessa observação de Paulo, porque, irmãos, a gente não foi aprovado ainda, não é verdade? Quem lembra do tempo de escola, ou quem faz faculdade, ou quem estuda ainda, sabe que a gente tem que fazer uma prova e tem que tirar uma nota dentro da média para poder ser aprovado. Se a gente não tirar essa nota que seja acima da média, limite, né? Porque a média é meio que, digamos que, quando eu estudava no primário era 7, se tirasse menos de 7, você era reprovado. Depois mudou e foi para 6. Aí quando eu fui para o ensino médio, foi para 5. Glória a Deus, que quando foi para 5 eu consegui ser aprovado mais fácil. E ainda assim, irmão, teve um ano, quando eu vim para a Cela Azul, que eu fui aprovado no conselho de classe com 4 e 5, você tem uma ideia, de matemática. Única e exclusivamente porque eu tratava a professora bem.
aprovou. Então, a aprovação é um negócio difícil, né? Porque você pensa bem, não sei vocês, mas eu, quando eu tinha que fazer uma prova, eu ficava apavorado. Não dava nervoso. No primário, antigamente, era o quê? Era uma semana toda de prova. Começava na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Hoje em dia já é mais separado as matérias, já era uma professora só para te entregar todas as matérias, né? Mas só do tempo antigo. Então, era a mesma professora. Ela ia aplicar a prova, acho que para ela ficava mais fácil deixar tudo preparado. Era a semana toda, irmãos, fazendo prova. Aquela semana era de ansiedade. E ali eu ficava apavorado de prova. Porque a gente estudava, e eu não era muito estudioso, mas a gente estudava, naquela semana a gente estudava. Não é verdade? Porque o ser humano, ele deixa para o último dia. E é interessante que por isso que o dia e a hora que Jesus vai vir, ninguém sabe. Porque a gente vai deixar sempre para o último dia para poder se preparar. A gente se prepara para a prova no último dia. Mas quando a gente olha para a vida de Apéres, ele não estava esperando o último dia para ser aprovado. Ele já vivia uma vida de aprovado em Cristo, de aprovação em Cristo. Eu acredito assim, irmãos, que na maioria das vezes esse homem teve que ser desaprovado pelo ser humano para ser aprovado em Cristo. E é difícil, né? Por quê? Porque no mundo que a gente busca, procura aprovação, quando a gente é reprovado por alguém, a gente se chateia, né? Porque às vezes as pessoas, você já tentou agradar alguém e não conseguiu? Levanta a mão. A gente tenta e não consegue, né? E daí quando a gente não é aprovado, a gente é reprovado, a gente fica triste, amargurado, abatido, decepcionado. Por quê? Porque a gente queria a aprovação do outro. Mas quando a gente olha para a vida de Apéres e temos que olhar para a nossa vida como discípulos amados de Deus, a gente precisa pensar o seguinte: que eu preciso buscar a aprovação de Deus primeiro do que a aprovação do outro. Por quê? Porque quando eu busco a aprovação de Deus e eu sou aprovado nele, às vezes eu vou decepcionar o outro, porque o outro espera que eu vá no embalo dele. Quem é que teve amigo na adolescência que levava para o lugar errado? A gente. Por quê? Porque a gente queria ter a aprovação do outro. A gente queria ser o cara da galera, o cara legal. A gente queria fazer o que todo mundo faz. Mas as ilustres mães e vovós diziam: você não é todo mundo. Porque todo mundo faz, a gente queria fazer também. Todo mundo sai, eu também quero sair. Todo mundo vai, eu também quero ir. Mas com isso, a gente às vezes estava sendo reprovados diante de Deus. A gente estava agradando as pessoas erradas. Eu acho interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver Judas, um discípulo de Jesus. Um discípulo que era amado por Jesus. Um discípulo que foi chamado por Jesus. Um discípulo que Jesus chamou de amigo. E ele, esse amigo de Jesus, ele trai a Jesus. Ele vai lá e entrega Jesus aos fariseus por 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que quando o Judas vai lá e fala assim: eu vou entregar vocês e vocês me dão 30 moedas de prata. Eles deram as 30 moedas e a Bíblia diz assim que aqueles homens se alegraram, eles ficaram felizes, porque Judas estava sendo aprovado por eles, estava fazendo o que eles queriam. E quando ele faz isso, ele alegrou as pessoas erradas. Então, quando a gente busca a aprovação do outro e esquece da aprovação de Deus, às vezes a gente alegra as pessoas erradas e entristece o coração de Deus. Porque aqueles homens que Judas alegrou naquele dia não estavam interessados no seu bem-estar, não estavam interessados na vida de Judas, estavam interessados em quê? Em matar o seu Senhor. E Judas pouco importava para eles. Tanto é que quando Judas se arrepende, quando Judas vê o que ele fez, que Jesus estava morto, ele volta e vai até esses homens. E quando ele chega nesses homens, ele fala assim: eu traí sangue inocente. E esses homens falaram assim: o problema é seu.
Nós não temos nada a ver com isso. Então, essa busca de aprovação, e quando essa aprovação é das pessoas erradas, a gente acaba decepcionando Deus. Mas a Bíblia diz que o povo de Roma, Paulo vai falar assim, que era para eles se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, e no capítulo 12, e era para eles transformar pela renovação da mente, para que eles fossem capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente não se amolda ao padrão do mundo, nós somos aprovados por Cristo. Então, quando Paulo está falando assim, saúdem Apéles, um ilustre desconhecido, um homem que aparece só aqui na Bíblia, mas ele era um homem aprovado em Cristo. E essa busca nossa, irmãos, de ser aprovado em Cristo, tem que ser diária. Nós precisamos buscar saber qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós precisamos buscar essa vontade. E tem um versículo que vai dizer assim, ó, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu acho que é o 17 do 14. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então é possível a gente ser alguém que serve a Cristo e que se torna agradável aos homens. Então, Apéles, irmãos, deve ter tido dificuldade, deve ter perdido falsas amizades, mas ele conseguiu um testemunho do homem que escreveu mais livros no Novo Testamento, que foi Paulo. Paulo escreveu 13 cartas. E Hebreus, a maioria dos estudiosos pensam que foi ele escreveu, então dá 14, deixa o 13 de lado, né? 14 cartas. Ele escreveu quase 14 cartas. E esse Paulo, irmãos, observando Apéles, ele dá testemunho. Pensa que ele fala assim, ó, saúde em Apéles, ele é aprovado em Cristo. E essa aprovação e esse testemunho do Paulo apóstolo, como eu falei, será que Paulo estivesse falando sobre nós em uma carta, a igreja Água, ele estivesse citando o nosso nome, e ele ia falar saúde, Priscila e Água, saúde, ia falar assim, saúde André, saúde Caleb, aprovado em Cristo, ou meus colaboradores, meus cooperadores, pessoas que praticam o bem, pessoas que servem a Deus, pessoas que são agradáveis, pessoas que não medicam esforços, pessoas que trabalharam arduamente no Senhor. Nós precisamos pensar nisso, irmãos, como igreja, a nossa imagem. Quem somos nós diante de Deus e diante dos homens? E agora eu quero que você leia comigo o versículo 13. Vai falar de um outro homem. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Rufo, não sei se os irmãos lembram, o pastor Ademir pregou aqui, acho que uns 4, 5 anos atrás, sobre esse homem. Esse homem tem um parente que está na palavra de Deus, acredita-se que seja filho de Simão, o Sirineu, aquele que carregou a cruz de Cristo. Abra lá em Marcos capítulo 14, versículo 21. Marcos 14, 21. Vai dizer assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Agora, nós lemos lá que Paulo está saudando Rufo e sua mãe.
é Rufo, é eleito no Senhor. Irmãos, pensa que o Simão, acredita-se que o Simão, e é muito difícil naquele tempo ter um nome de Simão, tivesse um filho chamado Rufo. Já pensou? Simão e tem um filho chamado Rufo. Então, acredita-se que seja a mesma pessoa. O Simão, que carregou a cruz, é pai do Rufo, que continuou servindo ao Senhor e que Paulo está lembrando dele. Paulo está saudando ele, está falando, eleito do Senhor. O que é eleito? É escolhido pelo Senhor. Então, o Rufo é alguém escolhido. Pensa num nome bonito, né? Quem tiver um filho e quiser pôr o nome de Rufo, é bonito, né? O Rufo, irmãos, era alguém que foi eleito por Deus porque o seu pai estava no lugar certo e na hora certa. Pensa que tem coisas que acontecem na nossa vida e às vezes a gente fica pensando, por que aconteceu certa coisa comigo? Você nunca se questionou de certos encontros, de certos momentos da sua vida que você falou, por que isso aconteceu comigo? E eu fico imaginando que esse Simão, o Cireneu de Cirene, esse homem que estava vindo do trabalho, no momento em que Jesus estava carregando a sua cruz, no momento em que Jesus não estava aguentando com a sua cruz, ele está passando e os soldados romanos se acham no direito de pegar esse homem e obrigar ele a carregar a cruz de Cristo. E esse homem pega a cruz, carrega a cruz e a sua família é salva por isso. Pensa que privilégio esse homem chegar em casa e saber do que aconteceu com Cristo, porque a morte de Jesus foi um acontecimento muito histórico. Hoje nós sabemos e conhecemos essa história contada no mundo todo, mas você imagina o impacto daqueles dias. Pensa no impacto da morte de Jesus naqueles dias, porque esse homem carregou a cruz do Salvador da humanidade. Esse homem carregou a cruz do homem mais inocente que morreu naquele dia. E aquele dia, ao meio-dia, o sol parou de brilhar. Naquele dia houve um tremor de terra. Naquele dia tudo ficou escuro. As pessoas batiam no peito e choravam, como eu já falei aqui esses dias. As pessoas se entristeciam, mas naquele dia estava morrendo o Salvador do universo. E esse Salvador ressuscitou. E esse Simão tinha uma família. E essa família conheceu Jesus. Porque esse homem estava passando no lugar certo, na hora certa. E foi obrigado a carregar a cruz. Mas a partir dali, ele não carregava mais por obrigação, ele carregava por amor. Porque o impacto que carregar a cruz de Cristo gerou na vida dele, irmãos, salvou a sua família. Pensa que Paulo está saudando esse homem. Paulo é o apóstolo, Paulo é alguém que Jesus apareceu para ele, Paulo é alguém que teve experiências tremendas, e esse Paulo está escrevendo essa carta a Roma, aos romanos, e ele lembra de saudar esse homem eleito do Senhor, filho de Simão de Cirene. E mais interessante ainda é que a sua mãe também recebe uma saudação, e Paulo diz assim que ela tem sido como uma mãe para mim. Então, pensa numa família abençoada. Era a família de Simão Cireneu, porque um dia teve um encontro, e não foi um encontro, irmãos. Olha como é importante o reconhecimento e o conhecer Jesus de fato e de verdade. Simão não teve um encontro com Jesus em um culto. Simão não teve um encontro com Jesus quando Jesus passou e tocou na vida dele, ele foi curado. Simão não teve um encontro com Jesus numa multiplicação de pães. Simão não teve um encontro com Jesus em um momento de alegria. Simão teve um encontro com Jesus quando Jesus estava à beira da morte. Era um drama de ser humano que estava passando. Era um homem que não conseguia mais caminhar sozinho, carregando aquela cruz. E esse homem colocou-se debaixo da cruz de Cristo e carregou essa cruz.
pensando no olhar cativante daquele Cristo sofredor naquele momento, para aquele homem. Ele está carregando a cruz, e essa cruz é a cruz que gerou salvação para a minha vida, para a sua vida, mas que salvou a família desse irmão, porque ele carregou a cruz do justo, ele carregou a cruz do justo, e a sua família foi salva. Se você quer que a sua família seja salva, continue carregando a cruz do justo. Se você quer ter experiências com o Salvador, continue carregando a cruz. Não pare, não desista. Irmãos, esse homem teve um dia cansativo, ele estava trabalhando, ele estava vindo do trabalho, mas ele não se negou. Mas ele não tinha opção. Podia virar as costas achando qualquer outro, eu estou cansado. Mas ele se colocou debaixo da cruz de Cristo. E o impacto que isso gerou na vida dele foi a salvação de toda a sua família. E a sua esposa se tornou mãe também para o apóstolo Paulo. Pensa que o privilégio que Paulo teve, que o privilégio que essa mulher teve, privilégio de ambos os lados. Por isso que a igreja do Senhor, irmãos, é um privilégio fazer parte dela. Porque quando você serve alguém, é um privilégio para você que serve. E quem é servido também está sendo privilegiado. Porque nós todos, quando você olha para essa carta, Paulo está escrevendo e ele está saudando todo mundo. Nessa lista de 26 pessoas, tem escravo, tem livre, tem pobre, tem rico, tem pessoas importantes, mas na igreja do Senhor nós todos somos iguais. Quando nós estamos aqui juntos, nós todos somos iguais, não importa. E o mais interessante é que na igreja do Senhor, a pessoa que na sociedade seria mais importante, às vezes vai estar servindo aquele que para a sociedade seria menos importante, mas aqui dentro nós todos somos iguais, nós somos servos uns dos outros. Amém? Que isso possa ficar no nosso coração sempre, porque Paulo tratava a mãe de Rufo, a mulher de Simão, como uma mãe. E pensa no privilégio dele, porque o marido dela carregou a cruz de Cristo. E pensa no privilégio dela, porque Paulo era um apóstolo do Senhor Jesus. Irmãos, para nós encerrarmos, versículo 17: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, que põem obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Mesmo diante das palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Paulo está dando uma última recomendação a esse povo. E a recomendação é: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem dificuldade ou põem obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, mas seus próprios apetites. É interessante, né? Ele está mandando eles tomar cuidado. E além de tomar cuidado, ele está falando: afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, mas seus próprios apetites. E a gente tem visto tanta história, tanta confusão, tanto problema na igreja, tanta heresia, tanta pregação e tanta coisa que a pessoa não está servindo a Cristo, mas seus próprios apetites, seus próprios interesses. E olha que interessante, eles vêm mediante palavras suaves e bajulação, e enganam o coração dos ingênuos. Enganam o coração dos ingênuos. Que nós não possamos ser enganados por palavras suaves e por bajulação de pessoas que não estão servindo a Cristo, mas seus próprios apetites. Nós temos vivido experiência no passado de pessoas que faziam por interesse e queriam ser recompensados por isso.
Nós vivemos em um tempo de contratos para poder alguém vir pregar. E esse dia eu assisti um vídeo de um pregador que mandou lá um contrato para a igreja na qual ele ia pregar. E nesse contrato estava escrito que ele queria passagem de avião, hotel 5 estrelas, ele queria 20 mil reais e queria um carro que buscasse no aeroporto, levasse no hotel, trouxesse para a igreja, e foi colocando as exigências dele. Aí o pastor da igreja que queria contratar ele falou também o que ele esperava. Não, tudo bem, pastor, nós vamos pagar o avião, nós vamos pagar tudo que o Senhor pediu, só que nós queremos 50 almas se rendendo aos pés do Senhor, nós queremos 30 pessoas batizadas no Espírito Santo, nós queremos que aconteçam milagres e que paralíticos levantem e andem, que pessoas sejam curadas do câncer, aí sim nós vamos pagar o que o Senhor está exigindo. Aí ele falou, não, daí eu não. Então, infelizmente, nós não podemos fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Então, é uma pessoa o quê? Que está fazendo, não está servindo a Cristo, está fazendo por seus próprios apetites. Pessoas querendo enriquecer em cima do Evangelho de Jesus. E essas pessoas têm palavras suaves, têm bajulação e enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar, agora Paulo vai fazer um elogio ao povo de Roma. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau. Porque em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosipater, meu Deus, meus parentes, e Tércio, que redigi esta carta. Saúdo vocês do Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudação. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Marco envia saudação. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto dos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pela Escritura, proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus, sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que bonito esse trecho de Paulo dar a sua última saudação ao único sábio, digno de glória, eterno, que todas as nações venham a crer nele e a obedecer. Sim, ao único Deus, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é o livro de Romanos. Esse foi um dos estudos mais difíceis de passar para a igreja, e nós encerramos hoje. E que essas lições venham ficar em nossos corações. Que nós possamos servir a Cristo com as recomendações do Evangelho do Senhor. Que nós possamos nos adorar a esse Deus que é sábio, esse Deus que é magnífico, esse Deus que é poderoso. Que nós possamos, assim como a pele, ser aprovado em Cristo. Que nós possamos, assim como o Rufo, herdar a bênção de uma família que carrega a cruz do Cristo. Uma família impactada pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da humanidade. Que nós possamos carregar em nosso coração, em nosso caráter, a vida de Cristo. Sabemos que temos defeitos, temos falhas, somos pecadores, somos humanos e nós não somos perfeitos, mas que nós possamos buscar em Cristo essa glória, essa graça de vivermos o Evangelho dele. Coloque-se de pé. Esse Evangelho, irmãos, é poder de Deus. Esse Evangelho não é comida nem bebida, mas alegria, gozo, paz no Espírito Santo. E que quem serve a Deus assim, e Paulo está dizendo,
briga. E ele está dizendo assim: que serve assim a Cristo é agradável aos homens. E que nós possamos ser aprovados em Cristo, ainda que sejamos desaprovados aos homens, mas que nós devemos buscar, porque a palavra de Deus diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a palavra de Deus em nós tem que ter equilíbrio, o poder de Deus em nós tem que gerar equilíbrio em nossas vidas, que a sabedoria do único Deus sábio, do único Deus vivo, do único Deus poderoso, do único Deus relacional, que é o nosso Deus, que nos procura, que nos busca e que está sempre procurando um relacionamento de vida junto conosco. É só Ele que nós devemos servir, é só Ele que nós devemos buscar, e a Ele nós devemos adorar, e a Ele nós devemos imitar. Por isso nós somos aprovados nele, quando nós praticamos aquilo que Ele espera, e por isso nós estamos aqui meditando na Sua palavra, aprendendo dele, aprendendo com Ele, porque só assim nós encontraremos descanso para as nossas almas. Se nós temos tido almas cansadas, nós precisamos vir e aprender com Cristo, nós precisamos nos sentar aos pés de Cristo e estar meditando naquilo que Ele nos ensina, assim como Maria um dia sentou aos pés do Senhor Jesus, e ela escolheu a boa parte, e isso nunca será tirado. Então a boa parte de estar diante de Cristo, diante do teu Salvador, nunca lhe será tirado. Então permaneça diante dele, aproveite cada oportunidade, porque o que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus que nós servimos, é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós buscamos, é o Deus de Paulo, é o Deus dos romanos, é o Deus dos judeus, é o Deus da igreja árabe, é o Deus de céu azul. É esse Deus que nós servimos, e nós temos que declarar honra, glória e louvor a Ele, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de sermos chamados por Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Obrigado por teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Obrigado, Senhor, pela Bíblia, pela palavra que tem chegado até nós, e nós temos ela diante de nós. Temos sabedoria para entender cada dia a Tua vontade, o Teu querer, porque a Tua vontade é boa, ela é perfeita e agradável. Ajuda-nos, Senhor, a servir a Ti com um coração sincero. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a adorar a Ti todos os nossos dias, Senhor, que nós venhamos ser verdadeiros adoradores, achados por Ti, em perfeita adoração, Senhor, e louvor ao Teu nome. Ajude-nos, Senhor, meu Deus, a permanecer carregando a cruz, adorando e bendizendo a Ti, servindo a Ti em unidade, Senhor. Temos sabedoria, temos discernimento, Senhor Deus, para discernir aquilo que provém de Ti e aquilo que não provém de Ti. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos em que passamos meditando na Tua palavra durante esse ano. Ajude-nos, Senhor Deus, a continuar buscando entendimento em Ti. Pai, abençoe a Tua igreja, e que nós não venhamos, Senhor, esmorecer, que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos desistir, Senhor. É o que nós te pedimos e desejamos te agradecer, porque nós cremos e confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus.